Eu estou agora no sítio arqueológico da antiga cidade de Tiatira. Como você pode ver atrás de mim, nós estamos rodeados por prédios modernos que tomaram de conta da antiga cidade. Muitos creem que embaixo desses prédios nós temos milhares e milhares de vestígios arqueológicos daquilo que foi há quase 2000 anos a antiga cidade de Tiatira. E aqui havia uma comunidade, havia uma igreja que se reunia, muito provavelmente em lugares públicos e nas casas. A nossa ideia moderna de igreja, de templos, de prédios, ainda não era uma coisa muito difundida. Mas naquela época a gente já tinha ajuntamentos regulares. Eles se reuniam aqui no sábado para celebrar o novo nascimento, o conhecer a Jesus. Eu vou ler aqui o que o anjo diz à igreja de Tiatira, aos crentes de Tiatira, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Diz o seguinte as Escrituras: Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Interessante porque o Senhor Jesus já se apresenta para João falando que ele tem os olhos como fogo, né? A gente sabe que o fogo é o fogo consumidor, o fogo que é imparável. Assim são os olhos do Senhor Jesus. E o bronze polido fala de governo. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, que são mais numerosas que a primeira. Interessante porque aqui ele fala sobre uma igreja crescente, uma igreja que começa bem, mas que ela cresce ainda mais. Mas esse crescimento aqui, note que a palavra números significa que era uma igreja que fazia muito. Não significa que esse crescimento era de uma igreja saudável, porque saúde e crescimento são duas coisas muito distintas. Todavia, uma igreja pode crescer muito e não ser saudável. Por outro lado, você pode ter uma igreja de menor porte, saudável, que vai crescendo, que vai alcançando pessoas, mas que tem saúde espiritual. Então ele repreende eles com essa frase dizendo: tenho, porém, contra ti que tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, que não somente ensine, mas ainda seduza muitos dos seus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nós não sabemos muito bem, há uma discordância teológica. Alguns remetem a Jezabel, antiga esposa de Acabe, falam que essa Jezabel aqui era um espírito. Outros teólogos dizem que não, essa era uma mulher aqui da região. Nós realmente entendemos, eu creio assim, que ele está se referindo a algo muito maior, a um espírito, a alguém que dizia: olha, não há problemas quando a igreja se mistura com o mundo. Essa era a mensagem que essa Jezabel trazia para essa igreja, e junto com a mensagem, muita doença espiritual, muita contaminação, porque havia naquela época ainda muitos cultos pagãos, muitos sacrifícios. E ela dizia: olha, não tem nada demais a igreja se misturar, não tem nada demais comer. E nós sabemos que esse é um jeito muito sutil de Satanás minar a fé dos cristãos de muito tempo. E ainda hoje na nossa igreja moderna continua atuante esse mesmo espírito, de nós nos misturarmos com o mundo, de não sermos religiosos, de não ter regras, de não ter nada demais, né? E ele continua dizendo: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quis arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não arrependam das suas obras que ela incita. Ele chama ao arrependimento à igreja e dá as consequências a Jezabel. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Digo todavia a vós outros, demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós,
Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui ele fala sobre o governo da igreja, o governo dos fiéis, o governo daqueles que rejeitaram a Jezabel e que perseveraram até o fim. E ele continua dizendo: assim como também recebi do meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Ele está falando sobre Jesus, sobre a salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja, para finalizar a minha fala, ela é uma igreja que ela tem um panorama interessante. Se nós formos entender a cronologia das 7 igrejas, né, começando com Éfeso, a igreja apostólica, essa daqui seria então a igreja institucionalizada, a igreja que esteve mais próximo do Estado. E essa igreja que recebe tantas repreensões, mas no final é lhe prometido algo muito precioso, que ela receberá a estrela da manhã. E como a despeito de todas as outras cartas, né, muito semelhante, o anjo diz ao anjo da igreja que sempre há uma recompensa para aqueles que permanecem fiel. Tá bom? Vamos continuar o nosso tour aqui pelas 7 igrejas da Ásia, tem muita coisa legal para ver. E se você quer estar aqui na região da Ásia Menor, na região da Anatólia, visitando todas essas igrejas, nós da Betral preparamos um pacote muito especial, com guia, translado, hotel, alimentação, tudo que você precisa para trazer sua igreja, seu grupo. Vai ser uma grande bênção nós te servirmos em nome de Jesus.